Gálatas capítulo 5. Diz assim a palavra do Senhor: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Versículo 16: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência, o desejo da carne. Porque a carne milita, luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Até aqui. Pai, obrigado pela Tua palavra. Ela é viva e eficaz. Ela é atual, ela é pontual, ela é precisa. E nós oramos para que o Teu Santo Espírito continue a trazer luz, entendimento, clareza, Senhor, na nossa mente e fogo no nosso coração, para que possamos, mais do que entender, sermos tomados, ó Deus, pela resposta àquilo que o Senhor trouxe luz à nossa mente, vivendo com o coração aquecido, prático naquilo que o Senhor tem nos dado a entender através da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, nos livra de toda distração, preocupação e inquietação. Queremos ouvir Tua voz, ó Deus, a nos comunicar através da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Podeis assentar. Vamos passar o vídeo da nova série. Esse mês nós vamos caminhar em cima dessa série de mensagens, o fruto do Espírito, virtudes da vida de um cristão, virtudes da vida de um cristão. Quando falamos do fruto do Espírito, precisamos entender primeiro a perspectiva e a realidade do Espírito. Quem é o Espírito Santo? Qual é a definição sobre ele e aquilo que ele desenvolve, atua em nós? Nós vemos nos evangelhos a caminhada dos discípulos com Jesus, e era muito pontual, era muito preciso. Imagine que precioso que era você andar lado a lado com Jesus, você andar com Ele o dia inteiro do seu lado. Estava com uma dor de cabeça, falava: Senhor, põe a mão aqui, livra minha dor de cabeça. Imagine que beleza que era andar com Jesus. Às vezes estava ali, tinha muita gente, tinha pouca coisa para comer nas mãos, e falava: Jesus, tem pouco, o que a gente faz? Jesus orava, Deus, e o Pai multiplicava. Como era precioso poder dormir. Imagine você dormir olhando para Jesus do seu lado. Bom demais, acordar olhando para Ele, almoçar com Ele, jantar com Ele. Que precioso. Mas chegou certo momento da caminhada de Jesus com os discípulos, que Jesus falou que teria que ir para o Pai. E então os discípulos ficaram em choque e não entendiam isso. Entraram em conflito: como assim? Não tem como. E aí então Jesus olha e fala: é melhor que eu vá. Agora, na perspectiva lógica, o que é melhor? Como que é melhor Jesus ir? Ele está aqui do nosso lado, como assim é melhor que Ele vá? Ele falou: é melhor que eu vá, porque senão eu não tenho como enviar o
o Consolador. Então ele diz assim: eu falo com vocês por meio de parábolas e comparações, mas o Espírito vai falar com vocês com clareza a respeito do Pai. Ele diz que o Espírito Santo, ele viria então agora, e ele seria o Consolador, e ele conduziria em verdade a toda a verdade. O Espírito Santo é uma realidade agora que Jesus disse que não seria mais só a presença do Cristo do nosso lado, agora seria a presença do Cristo através do Espírito Santo em nós. Porque nós conhecemos muito o nome que é dado sobre o Cristo, é Emmanuel, Deus conosco. Mas agora que ele foi ao Pai, agora seria ele em nós. Por isso que ele disse que era melhor que ele fosse, que agora ele estaria dentro, seria uma realidade em nós. O Espírito Santo é aquele que foi enviado pelo Senhor para habitar dentro de nós. E tudo aquilo que nos habita também cria nossos hábitos. Aonde você habita tem hábitos. Dentro da sua casa tem hábitos? Não tem? Mas se você sai da sua casa, os hábitos ficam ali? Não, os hábitos vão junto com você. Então o lugar que você habita carrega hábitos. Então agora o Espírito Santo seria a habitação. E agora todos os hábitos mudariam. Tudo seria diferente. Porque agora é Ele em nós. Ele habitando em nós. É Ele mudando todos os nossos hábitos. E sempre digo que hábitos é consequências de práticas. Então, ou seja, pequenas práticas se tornam em hábitos que vão se tornar numa cultura. Cultura é aquilo que é cultivado. Então, agora o Espírito Santo, ele seria agora essa habitação que criaria hábitos e criaria dentro de nós a cultura do reino, de como vivermos, ao ponto de mudar como a gente vê, como a gente ouve, como a gente fala, como a gente veste, como a gente anda, como a gente pensa, como a gente sente. O Espírito Santo mudaria toda a realidade de quem somos. Esse é o mistério que nos foi revelado. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração humano aquilo que o Pai tem preparado para aqueles que o amam. Mas às vezes a gente conhece só esse versículo. O próximo fala: mas Deus nolo revelou no Espírito. Ou seja, aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram e coração não sentiu, que Ele tem preparado para aqueles que o amam, o Pai preparou na realidade do Espírito, para que a gente possa então viver. O Espírito Santo, Ele é agora uma realidade que não está sobre, é uma realidade que está em nós. E a Bíblia diz para nós que então essa condição, ela é um reflexo daquele que nasceu de novo, daquele que realmente se rendeu a Jesus. Lembra da conversa de Jesus com Nicodemos em João 3? À noite, Nicodemos foi ter com Jesus e ali eles estavam conversando. E então Jesus disse que ele precisava nascer de novo. Nicodemos então diz: mas como que eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Não tem como. Aí então Jesus explica para ele, dizendo: não, só entra no reino quem nascer da água e do Espírito. Precisa nascer de novo. Precisa então morrer para a velha vida, para que a nova possa assumir. O velho homem tem que morrer para que a nova vida possa assumir o lugar, possa reinar. Por isso que a palavra de Deus nos afirma que nós somos nova criatura. Eis que as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Agora, rendido à realidade de Cristo pela fé, nós somos agora, queridos,
nova criatura. O velho homem morreu, agora nós somos uma nova criatura em Cristo. Tudo novo se fez, as coisas velhas ficaram para trás, o velho homem ficou para trás, ou seja, a velha forma de pensar, a velha forma de sentir, a velha forma de ver, a velha forma de falar, a velha forma de ouvir, sentir, pensar, tudo ficou para trás, eis que tudo se fez novo. E como nós sabemos se alguém nasceu de novo ou não? Como nós sabemos que realmente essa pessoa é um cristão ou não? Os hábitos dela vai falar sobre quem habita nela. Vou falar de novo. Os hábitos dela vai falar sobre quem habita nela. Tem pessoas que são simpatizantes da fé, são aqueles que têm uma simpatia pelo cristianismo, pelo evangelho, são os admiradores. Mas Jesus, ele não veio e morreu a nossa morte de cruz, para fazer admiradores, mas seguidores. E ele diz que quem quer seguir após ele, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Era um duro discurso de ser ouvido para aqueles que eram multidão e eram só admiradores, mas não discípulos. Porque agora, queridos, o Espírito Santo, ele nos muda completamente. Você passa a mudar radicalmente. Quem você era, já era. Você não consegue. E é nítido ver quem na verdade não se converteu a Cristo, mas se converteu ao pastor, à instituição. Como assim, pastor? Que para de viver algumas coisas e posturas porque o pastor falou, porque a instituição falou, mas o Espírito não. Porque se o pastor morre ou ela muda de cidade, então agora ela volta a fazer tudo que ela fazia. Quem é habitado pelo Espírito não consegue mais voltar a ser quem era, porque quem era já não existe mais. E aqui nós vemos o apóstolo Paulo agora tratando com a igreja dos Gálatas, com a igreja da Galácia, porque ali no meio deles estavam surgindo alguns judaizantes. Quem eram esses? Aqueles que queriam pegar o cristianismo e aplicar condições além daquilo que era a cruz, a mensagem da cruz. Ao ponto de Paulo dizer no capítulo 1, dizendo assim: admira-me que vocês estão passando tão depressa diante daquele que alcançou vocês com graça, que é Cristo. E ele diz: se alguém vir até nós pregar outro evangelho que não seja o de Cristo, considere anátema, considere maldito. Ele diz: até se um anjo descer e pregar outro evangelho, considere anátema, maldito. Porque a cultura que estava adentrando a igreja dos nossos irmãos da igreja dos Gálatas era essa cultura judaizante, que era a cruz de Cristo, que era Cristo mais algumas coisas, era Cristo mais tradições, Cristo e mais algumas leis, como se Cristo não fosse suficiente. Sabe quando você vê algo que é perfeito, aí a pessoa tenta enfeitar mais ainda o que está perfeito, e ela acaba estragando aquilo. Ela está perfeito. Ah não, mas vamos colocar mais uma coisinha, mais alguma outra coisinha, vamos dar uma enfeitada a mais, e aí aquilo que era perfeito não, agora fica esquisito, fica estranho. Era isso que estavam querendo fazer com a igreja, colocar tradições, leis, coisas que na verdade desconsiderava o escândalo da cruz, que destruía o escândalo da cruz.
dizendo que não era suficiente. Então Paulo começa a trazer confrontos a essa realidade, dizendo: foi para a liberdade que Cristo os chamou, permaneçam firmes e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Ou seja, Paulo estava dizendo: foi para a liberdade que Cristo chamou vocês. Permaneçam firmes nessa realidade, permaneçam firmes nesse evangelho, o evangelho do Cristo, o evangelho do Messias. A postura de Paulo com aquela igreja era de alinhamento, para que elas permanecessem firmes no evangelho, que é perfeito. O evangelho de Cristo é perfeito. Não tenta inventar moda, não tenta enfeitar, porque vai estragar. Então Paulo agora começa a confrontar a igreja dos Gálatas. E então ele fala ainda um pouco mais além, mas não use da liberdade para se tornar libertinagem. Vocês são livres, mas vocês têm que entender que essa liberdade é uma liberdade prudente, consciente. Então Paulo começa a ajustar algumas coisas, alguns ensinos que estava tentando adentrar a igreja, mas que ele precisava posicionar, para que tudo aquilo que estava tentando ser enfeitado dentro daquilo que era perfeito fosse retirado, e o evangelho perfeito permanecesse intacto. Então nós vemos agora o apóstolo Paulo falando sobre a realidade de quem vive numa realidade do evangelho de Cristo. É uma realidade aonde essa pessoa vive agora não mais na carnalidade, mas no Espírito. Então ele começa a pontuar dizendo que nós andamos no Espírito, e quem anda no Espírito não satisfaz mais as concupiscências, os desejos da carne. Ele diz para nós: porque a carne ela milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Essa briga tenta fazer com que tenta dividir o nosso querer. Mas o nosso querer precisa estar posicionado, porque ou a gente se posiciona e está entregue a um posicionamento, ou a gente está entregue à oposição. Você é alguém que é posicionado, ou você está na oposição. A oposição do posicionamento é viver na carne e não no Espírito. Aqui ele diz que nós devemos andar no Espírito e não satisfaremos os desejos da carne. John Piper diz que Deus é mais glorificado em nós quando nós somos mais satisfeitos nele. Salmos 37 diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Aqui Paulo está falando para nós que andar no Espírito precisa ser um andar de satisfação, um andar de prazer. Porque se nós encontrarmos prazer em andar no Espírito, nós não nos entregaremos e não nos inclinaremos às satisfações da carne, aos prazeres da carne. Por isso sempre digo que andar no Espírito precisa ser uma realidade de prazer em nós, de satisfação. Andar no Espírito precisa ser a minha condição, porque Ele habita em mim, então eu ando debaixo daquilo que é a direção dEle. Por isso que Paulo também diz aos romanos, dizendo que aquele que é nascido de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Andar no Espírito precisa ser algo que nos dá prazer, nos dá satisfação. Mas como que é isso? É um ritual? Como que é isso, andar no Espírito? Como que se traduz esse viver no Espírito?
esse andar no Espírito. Andar no Espírito é você andar na palavra, porque o Espírito nos encoraja à vontade de Deus, e a vontade de Deus é o estilo e o caráter Cristo de ser. O Espírito nos encoraja à vontade do Pai, e a vontade do Pai é o estilo do caráter Cristo de ser. Então, como que eu ando na perspectiva do Espírito? Como que eu ando em prazer no Espírito? Eu preciso então entender aquilo que Cristo diz. Ele diz: quem de mim se alimenta, por mim viverá. E Cristo é a palavra. Então, como que eu ando no Espírito? Como que eu encontro prazer em andar no Espírito e satisfação ao ponto de não cair no desejo da carne, ao ponto de eu não ir para o outro lado, que é o lado da oposição? Eu preciso todos os dias ser alimentado, porque tudo que não alimenta morre. Então, para mim alimentar, eu preciso de tempo. Tempo com o quê? Com a palavra. Paulo estava dizendo para a igreja dos Gálatas: fique com o Evangelho, permaneça no Evangelho, firme nesse Evangelho, senão vocês vão se sujeitar ao jugo de escravidão novamente. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Agora em Cristo nós somos justificados, somos livres da culpa do pecado. E o próximo passo, depois da justificação, é a santificação, que nos faz então agora ser livre do domínio do pecado, para que com grande expectativa aguardemos a glorificação, que é o nosso corpo transformado. Quando nós formos arrebatados com Cristo, teremos nosso corpo agora glorificado. Nós teremos um corpo glorificado, transformado, para vivermos agora na perspectiva plena. Porque como diz Paulo, hoje nós vemos obscuramente, mas chegará o tempo que veremos claramente. E esse é o tempo da volta do Cristo. Mas então, se a justificação me livrou da culpa e a santificação me livra do domínio, então agora o pecado não está mais no governo da minha vida, mas é o Espírito. E o Espírito, ele vai me governar segundo a palavra. Ele vai trazer clareza a respeito do Pai. Porque os discípulos, quando ainda não tinham o Espírito Jesus ensinava e falava e eles não entendiam muita coisa. Mas agora o Espírito traria clareza a respeito do Pai. E a vontade do Pai é o estilo do caráter do ser do Cristo. Para isso então eu preciso conhecer a palavra. Como que eu ando em prazer e satisfação no Espírito? Me alimentando todos os dias da palavra. A pergunta que o Senhor faz para mim e para você é: como está o seu tempo com a palavra? A palavra, ela realmente é o manual da tua vida? Ela é a luz da sua vida? Porque muita gente trata a palavra como horóscopo. Tem muitos que tem até aquela caixinha das promessas. Vai lá todo dia, arranca sempre uma bênção. É sempre bênção. Nada de confronto. Você será abençoado. 10.000 cairão ao seu lado, 1.000 cairão do outro lado, mas tu não serás atingido. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas e o restante? Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Andar com prazer no Espírito é andar com pleno conhecimento da palavra. Não é partículas dela, mas a plenitude dela. É eu mais do que ver o texto isolado, é eu ver o contexto. É eu entender o todo. Muita gente quer entender só partes, porque daí também tem que obedecer só em partes. Não,
preciso entender o todo, porque a Bíblia me chama para a obediência do todo e não de partes. Amém? Andar em satisfação e prazer na palavra, no Espírito, é alimentar a palavra, é ter tempo com a palavra, é mais do que ler a Bíblia, é deixar a Bíblia ler você. Isso precisa ser o nosso prazer. Havia um homem numa igreja americana que o pastor pregou sobre o valor e a importância de ter tempo com a palavra para ter prazer em viver e andar no Espírito. E esse homem ficou tão bravo com a mensagem do pastor, chegou no final do culto, ele chamou o pastor e falou: pastor, é muito bonito o que o senhor fala, mas como que eu vivo isso? Eu não tenho tempo para nada, minha vida é uma correria. Eu já abro o olho e já saio correndo, e corro o dia inteiro, e chego tarde. Que horas que eu vou ter esse tempo? Aí o pastor foi muito cirúrgico e falou assim: aquilo que a gente diz amar, a gente sempre vai ter prioridade. Você diz que ama a Deus, mas se você não está tendo tempo com Ele, então você não ama coisa nenhuma. Reveja suas prioridades, porque se você precisa da palavra como manual de vida e luz para a tua vida, por isso que você está vivendo nessa escuridão e nesse caos, e não tem conseguido ver nada ao seu redor. Ele foi embora mais bravo, o pastor, porque ele ouviu que ele não ouviu o que ele queria, ele ouviu o que ele precisava. Então ele foi embora e ficou bravo. E depois, com muita luta, ele se rendeu. Falou: vou começar a levantar mais cedo. E ele acordava cedo, preparava o café dele. Era uma janela na sala dele, de frente com o jardim. Ele tinha uma cadeira daquelas de balanço. Então ele colocava ali perto da janela, e com o café e a Bíblia ele começou a ler. E começou a buscar e a orar mais. Aquele tempo ali na janela com Deus se tornou inegociável. E durante um mês ele ficou ali. E depois de um mês o pastor foi visitar ele. E aí então a mulher, na hora que o pastor chegou, sentou na sala, falou: pastor, eu não sei o que o senhor falou para ele, mas ele ficou muito bravo no começo. Mas ele chegou e falou: vou experimentar para ver. E eu só quero dizer uma coisa para o senhor, pastor. Em um mês, eu nunca vi tanta transformação na vida desse homem. Ele não explode mais, ele se preocupa mais com a gente. Como pai, mudou totalmente. Como marido, mudou. Meu Deus. Aquela cadeira de frente com aquela janela, com a Bíblia na mão dele, tá fazendo milagre, pastor. E aquele homem, ouvindo a esposa falando, começou a chorar. Porque agora aquele homem, ele não só mais ouviu sobre o Espírito, ele deixou agora o Espírito habitar. E os hábitos daquele homem mudou, ao ponto de afetar toda a casa dele. Porque agora ele entendeu que a vida dele era uma luta diária, e que ele estava sempre perdendo as batalhas. Ele entendeu que o Espírito luta contra a carne diariamente, são opositores um do outro. E ele entendeu que ele precisava alimentar essa verdade
do Espírito, a luz da palavra dentro dele. E isso mudou a vida dele. Muita gente no começo da caminhada cristã come a Bíblia, mas a pergunta que ecoa muitas vezes dentro de mim, dentro de algumas realidades de vida que eu vejo, que fala isso, eu falo: e por que deixou de comer? Eu comi a Bíblia. Nossa, comi a Bíblia. Li a Bíblia o dia inteiro, li a Bíblia de noite, de madrugada. Nossa, no começo da minha caminhada de fé, eu comi a Bíblia. E a pergunta que fica muito dentro de mim é: por que parou de comer? A gente precisa continuar. A gente precisa prosseguir. Quanto mais a gente busca Ele, mais a gente vê que precisa buscar. E agora a realidade do Espírito dentro de nós começa a mudar tudo dentro de nós. Antes nós éramos desvirtuados, agora Ele nos faz pessoas de virtudes. Agora Ele coloca o fruto do Espírito dentro de nós. Muitos se preocupam com os dons, mas poucos com as virtudes e o fruto do Espírito. Muitos querem os dons do Espírito, mas os dons é uma consequência do fruto, das virtudes do Espírito. O fruto do Espírito fala do caráter de Cristo. E a pergunta que o Senhor faz para mim e para você é: você tem andado no Espírito com prazer e satisfação? Ou viver o cristianismo e ser cristão para você virou algo rotineiro, que já não te surpreende mais, que já não te muda mais? Nossa, tem gente que fala assim: nossa, quando eu conheci Jesus, nossa, mudou tudo. Não mudou tudo não, porque o Evangelho é progressivo. Ele mudou, mas ele continua mudando, e ele está mudando todo dia. A minha preocupação diz: nossa, mudou tudo. E a minha pergunta sempre para essa pessoa é: mas e por que parou de mudar? Porque o Espírito não para de nos mudar. Todos os dias nós somos aperfeiçoados, nós somos transformados. Aleluia. Você tem encontrado prazer em andar no Espírito? Andar no Espírito é andar na palavra. Qual você alimentar mais, vai prevalecer e vencer. Você tem alimentado mais o Espírito ou a carne? A carne é só você se ausentar do Espírito, que ela já se alimenta disso. O Espírito se alimenta de presença presente, entrega, busca. Quando você deixa isso, você já está alimentando a carne. Se você não está lendo Bíblia, se você não está tendo tempo de oração, de adoração, você fique tranquilo que a sua carne está forte demais. Por isso que você está levando porrada todo dia, e ele tem te vencido ao invés de você vencer. O Espírito precisa estar mais forte. O Espírito precisa estar alimentado. Por isso que Paulo, ele não disse em vão: eu esmurro o meu próprio corpo para não ser pedra de tropeço. Ele tinha que matar a carne dele, mortificava a carne dele todo dia. Por isso nós precisamos todos os dias buscar o Senhor, porque se a gente dá bobeira para a carne, ela domina, ela volta. Por isso que Paulo fala para a igreja dos Gálatas: permaneçam firmes no Evangelho de Cristo, para que vocês não sejam subjugados de novo à escravidão. Aleluia. Somos livres, fomos livres, e precisamos permanecer nesse lugar. Aleluia. Amém, queridos?